Henker que vive duas vezes. Capítulo 92. Tribo de um chifre, 2. Depois de dizer a Yano para esperar por ele onde estava, Yeon-woo voltou ao ninho da fênix. Vais embora agora? Yeon-woo respondeu com um sorriso. Eu volto em breve. Eu acredito que você vai, mas não acho que meu filho acredite em você. A fênix sorriu. Ao dizer isso, Chirp saiu voando de dentro da caverna e pousou em cima do ovo. Tweet. Ela estava perguntando para onde ele estava indo. Embora ele tentasse fazer uma expressão séria, Yeon-woo acabou rindo de novo. Não se preocupe, não demorará muito. Tweet, tweet. Ela pediu que ele deixasse sua amiga com ela no ninho. Yeon-woo se viu em uma situação embaraçosa. O que você vai fazer agora? Havia uma pitada de risada na voz da fênix, como se ela achasse toda a situação engraçada. Yeon-woo estendeu a mão e acariciou a cabeça de Chirp. Ele então começou a explicar sua situação com uma voz séria, enquanto mantinha contato visual com ela. Se havia algo que ele percebeu sobre a vida, foi que precisava ser o mais verdadeiro possível para evitar possíveis mal-entendidos. Estou levando o ovo comigo para encontrar uma maneira de ajudar seu amigo a sair da casca. Você também quer encontrar seu amigo o mais rápido possível, não é? Se for assim, preciso que você nos deixe ir. Mas não se preocupe, como eu disse, tentarei voltar o mais rápido possível. Twitter. Embora Chirp ainda estivesse irritado com a situação. Meu filho. A fênix sussurrou para Chirp com uma voz suave. Só então Chirp finalmente decidiu largar o ovo. Em vez disso, desta vez, Chirp começou a pular no lugar e a tiorear continuamente em voz alta. Tweet, tweet. Ela estava dizendo a ele para voltar o mais rápido possível. E só depois de tranquilizá-la várias vezes ele conseguiu tirar o ovo dela. A fênix observou os dois com olhos calorosos. Agora, eu entendo que você irá para onde está a tribo de um chifre, mas como você carregará seu ovo? Yeon-woo olhou para seu ovo de besta e balançou a cabeça ao ver o tamanho do ovo. O ovo de 3 metros de altura ficou ainda mais alto desde a última vez que ele o verificou. Felizmente, a sua velocidade de crescimento caiu pelo menos. Mas o crescimento ainda era crescimento. O ovo estava constantemente ficando maior e mais pesado, a tal ponto que agora era impossível para a fênix mover o ovo com seus poderes. Independentemente disso, se Yeon-woo quisesse visitar a tribo de um chifre, ele teria que de alguma forma levar o ovo para o distrito externo. O que significava que ele também teria que carregar seu ovo até onde Yeon estava, sozinho. E era com isso que Phoenix estava preocupado. No entanto, sair. Yeon-woo resolveu esse problema simplesmente ordenando seus familiares espirituais. A princípio, sem saber o que fazer, os ânimos ficaram um pouco confusos. Mas depois de alguns segundos, eles transformaram seus corpos em uma névoa cinzenta e envolveram o ovo por baixo. Então, o ovo começou a levitar lentamente do chão. Desta forma não deverá haver nenhum problema em carregar o ovo. Oh, isso é bastante conveniente. Lembro-me que a capacidade deles de exercer força física não era tão grande antes. Como eles se tornaram tão poderosos? Percebi que eles poderiam ficar mais fortes consumindo outras bebidas espirituosas. Então eu os alimentei com todos os tipos de espíritos, desde feras, monstros e até jogadores. Agora, eles alcançaram os limites de um espírito familiar. Eu vejo. Estou bastante surpreso em ver que você já domina essa pulseira. Que humano interessante. Eu me pergunto o quanto seu ânimo terá mudado na próxima vez que nos encontrarmos. Como eu disse antes, não ficarei ausente por tanto tempo. E eu acredito que você vai, pois você precisará preparar muitas coisas para passar nos testes das outras bestas lendárias. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram sob a máscara. Não me lembro de ter contado isso a ela. Como ela sabia? Oh, já posso dizer o que você está pensando. E também sei que você não me contou sobre isso, temendo que pudesse ferir meus sentimentos. Mas não se preocupe, eu não me importo. Obrigado pela sua compreensão. Yeon-woo pensou que talvez a maior recompensa que ganhou depois de deixar a zona iniciante foi conhecer a Fênix. Embora a maioria dos jogadores temesse a Fênix, para ele ela era apenas uma senhora gentil, generosa e bem-humorada. Pensando bem, os vários caras com quem me envolvi até agora eram todos boas pessoas. Se não fosse por eles, ele poderia ter se arruinado sendo movido apenas pela raiva e pela vingança. Ele conseguiu permanecer são graças a todas as pessoas que conheceu na torre. E a Fênix foi definitivamente uma delas. Porém, mais do que um bom amigo. Ela me lembra, mãe. Deixando esses pensamentos de lado, Yeon-woo finalmente decidiu deixar o ninho. Vejo você em breve. Tomar cuidado. Yeon-woo logo saiu do ninho. Parado do lado de fora do ninho, o queixo de Yano caiu mais uma vez ao ver o ovo gigante. Uau, acho que isso é ainda mais alto que 3 metros. Enquanto fazia seu próprio teste e observava outros membros da tribo passarem pelos deles, Yano tinha visto muitos ovos de feras diferentes. Mas nunca em sua vida ele tinha visto um desse tamanho. Estou pronto para ir, mas antes de partirmos, deixe-me ver se entendi. Posso realmente visitar sua tribo? Ouvi dizer que estranhos são estritamente proibidos de entrar na sua aldeia. Yeon-woo perguntou enquanto pensava na explicação que havia lido no diário.
disse que a tribo de um chifre foi trazida por um dos 3 criadores da torre, a Maravilha da Trindade. Os membros da tribo são demi-humanos e compartilham características comuns, como olhos roxos e um único chifre saindo de suas cabeças. A maioria deles nasce com talento inato para as artes marciais, o que os torna grandes especialistas. Eles também são conhecidos como os fundadores do Mugong, uma série de habilidades desenvolvidas para controlar mana. Eles são uma raça abençoada com uma força física esmagadora e, auxiliados pelo uso de Mugong, sua destreza em batalha é incomparável à dos humanos. Em suma, nasceram para escalar a torre. Muitos humanos e outras raças demi-humanas também invejavam sua origem, mas apesar de sua popularidade, não se sabia muita coisa sobre a tribo de um chifre. Foi porque, graças à sua natureza arrogante, a tribo de um chifre abominava interagir com estranhos. Alguns dizem que são pessoas leais que se arriscariam por seus amigos sem hesitação. No entanto, aqueles que conheceram jogadores da tribo One-Horned muitas vezes negam tais rumores, pois é quase impossível fazer amizade com eles. Se alguém quisesse ter uma conversa justa com eles, primeiro teriam que provar que eram dignos. Naturalmente, a tribo tornou-se alienada na torre. Mas a tribo de um chifre também não se importou com isso. Em vez disso, eles escolheram a solidão para si. Eles construíram uma vila em algum lugar fora da torre e a cobriram com um feitiço misterioso para impedir que outros entrassem, bem como para se manterem longe do resto do mundo. Portanto, parecia que seu irmão também não teve nenhum contato com a tribo de um chifre. Ele mencionou que as informações que registrou no diário foram adquiridas conversando com outras pessoas. E por causa disso, o conhecimento de Yon-Woo sobre eles também era limitado. Mas Yano respondeu com um sorriso. Esses são apenas rumores. Como administraríamos uma aldeia se não deixamos ninguém entrar? Recebemos convidados de fora, como comerciantes, por exemplo. É assim mesmo? Claro, você verá que os rumores são todos lixo assim que entrar em nossa aldeia. Yano continuou enquanto balançava a cabeça. E sobre os rumores, acho que parte disso se deve a alguns anciões excessivamente protetores que tentam manter as pessoas longe de nós. E parte disso tem a ver com alguns jogadores que querem tirar vantagem da interação conosco. É meio complicado. Yon-Woo acenou com a cabeça em um gesto de compreensão. Mas a vila está realmente escondida sob um feitiço, então você terá que me seguir com cuidado. Agora, pegue isso. Yano tirou 2 pequenos pedaços de papel do bolso e entregou um deles para Yon-Woo. O que é isso? Esta é a resposta a uma das perguntas que você me fez anteriormente. É um ingresso que permite sair da torre por um determinado período de tempo. Yano rasgou o bilhete em 2 enquanto explicava a ele. Então um portal vermelho apareceu no chão. Yon-Woo também rasgou o bilhete imediatamente. Uau asterisco. Você gostaria de sair da torre? Quando Yon-Woo acenou com a cabeça para a mensagem que apareceu à sua frente, ele se viu coberto por uma poça de luz. Quando a luz diminuiu, Yon-Woo estava em um lugar muito familiar. Era a entrada da torre. Asterisco crangido baque asterisco. Ele ouviu o portão da torre se fechando atrás dele. Olhando vagamente para as ruas movimentadas da área do mercado, Yon-Woo voltou a si com o chamado de Yano. Esse caminho, por favor. Depois de chamar a atenção de Yon-Woo, Yano começou a correr pela rua. Yon-Woo também lançou chumbo e imbuiu mais mana em seus espíritos familiares que carregavam seu ovo. Embora os espíritos ainda estivessem lentos devido ao peso do ovo, eles estavam alcançando os 2 de forma constante. Yano estava indo em direção à parte sudeste do distrito externo. O terreno baldio onde nenhuma planta poderia crescer devido à paisagem composta apenas por rochas basálticas. Por causa da falta de vida, nem pessoas nem animais pisaram nesta terra. Yon-Woo estava começando a se perguntar como as pessoas podiam viver em uma terra tão árida. Ok, a partir de agora, preciso que você siga cada passo que eu dou. Se você der algum passo errado, isso atrapalhará todo o caminho e você poderá acabar preso aqui para sempre. Antes que Yon-Woo pudesse dizer qualquer coisa, Yano deu um passo à frente. E naquele instante, todo o corpo de Yano começou a desaparecer, deixando apenas uma pegada no chão. Os olhos de Yon-Woo emitiram um curioso brilho de excitação. Então este é Jinbap. Usando Mugong como base, a tribo de um chifre também criou um tipo de habilidade que eles chamaram de Jinbap. De acordo com os registros que encontrei, Jinbap são habilidades que permitem ao usuário distorcer o ambiente ao seu redor, estimulando a energia que flui na natureza. O exemplo mais conhecido de Jinbap é Huanjin, um feitiço usado para esconder certos objetos ou lugares. Pode-se até fazer uma montanha plana e um lago secar se eles se tornarem habilidosos o suficiente. Jinbap e círculos mágicos, embora os 2 parecessem semelhantes em termos de efeito, eram 2 habilidades muito diferentes. Os círculos mágicos exigiam que se criasse uma formação totalmente nova de mana, enquanto Jinbap exigia que se distorcesse o fluxo natural de mana. Yon-Woo, um leigo em termos de magia, não conseguia entender os detalhes por trás disso, mas ainda assim teve uma ideia do que significava. Olhos dracônicos. Yon-Woo lançou Draconic Eyes para ver melhor a pegada de Yano.
Mas quando as pupilas reptilianas substituíram as de Yon-Woo, uma vasta extensão de pastagem apareceu de repente à sua frente. Uma pradaria onde existiam grama, flores e riachos. Mas antes que ele pudesse dar uma boa olhada, o mundo inteiro foi coberto por uma espessa neblina. Yon-Woo percebeu que havia chegado na entrada da aldeia. E esta era a floresta que cercava a aldeia. Embora a neblina estivesse bloqueando sua visão, ele conseguiu ver a pegada que Yano havia deixado. Ele só teve que pisar neles com cuidado para entrar na aldeia. Mas enquanto Yon-Woo se dirigia obedientemente para a aldeia, um pensamento repentino passou por sua cabeça. Posso atravessar este Jinbape sem a ajuda de Yano? Yon-Woo então colocou mais mana em seus olhos para focar no Jinbape. Olhos dracônicos, descobriram, Oroyun-Mujin. Os componentes básicos de Oroyun-Mujin serão revelados. Você desbloqueou uma nova categoria, Jinbape. Todos os fenômenos que você observar causados pelo Jinbape serão automaticamente preenchidos na janela. Você adquiriu uma dica sobre Jinbape, mas não tem o conhecimento para compreendê-lo completamente. Aprimore seus conhecimentos para ter acesso às informações. A proficiência da habilidade, Olhos Dracônicos, aumentou 28,1%. A névoa se contorcia como se tentasse evitar revelar o que estava escondido abaixo dela. Mas conforme Yon-Woo ajustou o foco dos olhos dracônicos, ele foi capaz de ver as falhas de Jinbape da mesma forma que outros objetos. Eles repetidamente emaranhados e desembaraçados uma e outra vez. A única diferença é que se espalharam por toda a área coberta pela neblina. Yon-Woo examinou o formato das falhas enquanto seguia os passos de Yano. E graças a isso, ele conseguiu descobrir alguns fatos. O formato das falhas faz parecer que há vários fios emaranhados, mas na verdade é um único fio. E aquela corda fluía em uma direção, criando um fluxo de energia. Assim como centenas de pequenos riachos que se reúnem para formar um grande rio. Algumas falhas se acumulavam em um só lugar, algumas se destacavam do fluxo, cobrindo toda a área nebulosa. Yon-Woo percebeu que esta era a peça central do Jinbape. Acho que esse enorme fluxo de falhas é o fluxo de mana que deveria fluir naturalmente na paisagem. E parece que o lançador mudou artificialmente o fluxo do fluxo para criar este Jinbape. E o mainstream parecia muito familiar para ele. Isso é como meu circuito mágico. A energia fluindo em torno de uma determinada área e o fluxo de mana circulando dentro de seu corpo. Exceto por alguns detalhes, a forma e o caminho aproximados eram muito semelhantes ao movimento da mana dentro de seu corpo. Você entendeu parte do Jinbape. Draconic Eyes penetrou Oroyun-Mujin. A proficiência da habilidade, Olhos Dracônicos, aumentou 31,9%. E então, pensamentos começaram a ocorrer-lhe um após o outro, dando origem a novos pensamentos. Se for possível esconder uma vila inteira e espalhar a névoa dependendo de como se manipula a mana. Talvez eu possa colocar meu circuito mágico em uso em vez de deixá-lo apenas circulando. Você adquiriu uma dica sobre o uso do circuito mágico, mas não possui o conhecimento para compreendê-lo completamente. Melhore seu conhecimento para ter acesso às informações.